vocês? Com muita alegria, eu estou de volta para que a gente possa começar mais um ano, começar esse ano de 2021. Nós não sabemos como vai ser esse ano todo, se nós vamos estar todo ele nesse modo remoto ou se nós vamos estar depois no modo presencial ou como que vai acontecer, nós não sabemos de nada ainda. Porém, nós vamos iniciar nesse nosso modo remoto. Então, o que acontece? Nesse ano, tem algumas mudanças na nossa aula que eu vou estar falando rápido para vocês agora. Quais essas mudanças? Primeiro, esse vídeo que vocês estão vendo, que eu estou gravando, esse vídeo só vai aparecer para vocês após a aula ao vivo. Então, vai ser um pouco diferente do que foi o ano passado. No ano passado, eu gravava, postava o vídeo e depois, antes da aula ao vivo, e na aula ao vivo, eu repetia o conteúdo para que vocês pudessem entendê-lo. Esse vídeo vai ser simplesmente um resumo. Esse vídeo que eu vou estar fazendo para vocês vai ser simplesmente um resumo para que vocês entendam e possam depois ouvir tudo o que foi falado na aula ao vivo. Vocês vão poder ouvir novamente a hora que vocês estiverem chegando perto da semana de prova ou coisas do tipo. Porém, a aula que vai realmente ter muito mais parte do conteúdo e a gente poder entender outras coisas dentro do próprio conteúdo, vão ser na aula ao vivo. Então, eu aconselho para que vocês estejam junto comigo na aula ao vivo, para que vocês possam não só tirar dúvidas, mas entender melhor o conteúdo, pegar mais as explicações do conteúdo, porque esse ano nós temos 50 minutos de aula. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. O tema da nossa primeira aula do bimestre é Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular. E nessa aula, nesse momento, nós vamos entender duas coisas. Tá? Nesse momento, nós vamos entender duas coisas. Primeiro, o que é cultura popular. Então, nós vamos entender o que é cultura popular. E o segundo, jogos e brincadeiras populares. Tio, por quê? O que é jogos e brincadeiras populares? Eu sei o que é jogos e brincadeiras populares. Sabe? Jogos e brincadeiras populares, sim, são os jogos e brincadeiras que nós conhecemos, que nós praticamos na escola, que nós brincamos em casa, brincamos na rua. Mas você sabia que cada um desses jogos que a gente brinca, em cada região do nosso país tem nomes diferentes? Isso faz parte da cultura popular. Então vamos lá. O que é a cultura popular? Para a gente entender, eu queria explicar a vocês o que é a cultura popular. A cultura popular é o seguinte. Cultura refere-se às atitudes, crenças e práticas compartilhadas por um grupo e transmitidas de geração em geração. O que é isso? Vamos levar para a prática? Vamos levar para a prática. Se você sair da onde você mora hoje e você for para o Japão, a mesma cultura que acontece lá no Japão é a que você tem na sua casa? Entendeu o que é a cultura? Para cada lugar que nós vamos, existem coisas, existem crenças, existem práticas, existem culinária, existem festas, existem várias coisas que fazem parte daquela cultura. Dentro do nosso próprio país, nós sabemos que cada lugar tem uma cultura diferente. Vou fazer uma pergunta para você. Qual é a música que mais você ouve aqui na região onde nós moramos? Na região do estado do Rio de Janeiro, onde nós moramos? Isso aí. Você escuta muito o samba, você escuta muito o funk. Por quê? São ritmos musicais que fazem parte da cultura da nossa região. Se você for lá para a Bahia, qual é a música que você vai mais ouvir? Isso aí, o axé. Qual vai ser a comida que você mais vai comer lá na Bahia? Carne? Churrasco? Não. Lá na Bahia, você vai acabar comendo o quê? Vatapá. Você vai acabar comendo as comidas típicas da Bahia. O que é isso? Cultura. Cada lugar do nosso país tem uma cultura diferente. Então isso é cultura. Tanto é que nesse quadrozinho, nessa foto que vocês estão vendo aqui, é porque está muito longe, não tem como vocês talvez verem aqui, mas na aula ao vivo eu vou mostrar essa foto para vocês. Cada lugarzinho do mundo inteiro, você vai ver uma criancinha com uma roupa diferente, um chapéu diferente, algo diferente. Por quê? Em cada um desses lugares, até mesmo a roupa é diferente. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, nós andamos muitas vezes, quando está no calor, de short, camiseta,
Se você for para um país diferente, se você for para os Estados Unidos, você vai conseguir andar lá. Quando você chegar lá, você já vai conseguir andar direto em todos os lugares dos Estados Unidos de short e camisa, ou de short e camiseta, como nós andamos aqui? Não, porque cada lugar dos Estados Unidos tem uma temperatura diferente. E isso também influencia na cultura. Eles usam muito mais roupas frias, ou muito mais roupas mais quentes. Isso em vários lugares. Se você for para o Japão, no Japão, eles têm um costume de uma roupa, que é lá do Japão, que faz parte da cultura japonesa. Se você for para o Japão, você acha que você vai conseguir comer churrasco? Não. Lá no Japão nós vamos conseguir comer o quê? As comidas japonesas. Principalmente o que nós chamamos aqui de sushi, que é a comida lá que vem direto de lá do Japão. É uma cultura japonesa que foi trazida do Japão para o Brasil. E que muitas pessoas aqui no Brasil gostam. Então isso é cultura. São crenças diferentes em vários lugares, são tradições diferentes em vários lugares, são práticas diferentes em vários lugares, são comidas diferentes em vários lugares, são festas que em vários lugares existem festas diferentes. Isso é cultura. E isso é sempre transmitido de geração em geração. Mas vamos descobrir um pouquinho quais as culturas nós temos no nosso país. Então vamos lá. Nossa cultura, como nossa etnia, o que é a nossa etnia? Cada um de nós somos descendentes de alguém. Uns são descendentes de portugueses, outros são descendentes de africanos, outros são descendentes de indígenas, de índios, outros são descendentes de japoneses, outros são descendentes de chineses. Cada um tem sua descendência, cada um tem sua etnia. Nós somos brasileiros, mas temos sim um pedacinho de outra parte do mundo. É muito grande. Essa etnia dentro do nosso país é muito grande. Pois nós recebemos, olha só, nós recebemos hábitos de cultura de diversos povos como os indígenas, como eu acabei de falar, os africanos, os portugueses, os espanhóis, os italianos, japoneses. E nós nem sabemos às vezes disso. Eu creio que todos vocês devem gostar de macarrão. Ah, tá vendo como é que eu sei que eu gosto de macarrão? Eu também sou apaixonado por macarrão. Você sabia que o macarrão é uma comida que não é do Brasil? Ela é uma comida italiana. Então, ela sendo uma comida italiana, ela faz parte da cultura italiana, mas foi trazido para o nosso país pelos italianos e a gente hoje come macarrão e gosta pra caramba da comida. Lasanha, que todo mundo fala, caramba, que coisa boa esse negócio de lasanha. Outra comida que é lá da cultura italiana. Eu acabei de falar com vocês do sushi. Sushi é uma comida da cultura japonesa. Tu entendeu? Então, assim, cada coisa é descendente de uma cultura. O arco e flecha, às vezes a gente gosta de brincar de arco e flecha. Dessas coisas de tiro ou coisas do tipo. Tudo isso, cultura indígena. Então, cada uma das coisas que nós fazemos no nosso país fazem parte de uma cultura. Então, por isso nós temos uma diversidade muito grande de povos dentro do nosso país. Sem contar de outros povos que colonizaram e migraram para o nosso país. Tem vários outros que eu não comentei aqui, mas que também fazem parte disso tudo. Mas tio, peraí. Tá, até aí tudo bem. Agora, quais são os elementos que dão característica à nossa cultura? O que faz com que a gente consiga entender que em determinado lugar do nosso país é uma cultura, tem alguns hábitos, algumas crenças, algumas atividades, algumas práticas, e que em outros é diferente? Vamos lá. A música popular é uma dessas características. A literatura é uma dessas características. Os livros, as coisas que são as cantigas, as histórias de um lugar são diferentes de outros. A culinária, como a gente acabou de falar da comida. E as festas tradicionais. Como eu falei no lance da música, aqui na nossa região, no estado do Rio, e na região sudeste, nós temos algo que leva muito para o samba, para o funk, para o carnaval, que é uma festa popular da nossa região. Agora, como a gente falou, se nós formos para o Nordeste, nós temos o frevo, que é praticado no Recife, que é uma forma de música e dança, que é totalmente diferente da nossa aqui. Nós temos
O axé, lá na Bahia, isso aí. Mas o que nós temos? Nós temos as danças e as festas populares que acontecem lá na região do Amazonas, que nós vamos ver uma aqui daqui a pouco. Então, em cada lugar é totalmente diferente. Se nós formos no sul, uma das comidas mais populares do sul é o quê? O churrasco, que nós aqui no nosso lugar gostamos de fazer um churrasco, mas que é uma comida que totalmente é feita lá no sul. Ó, aqui no nosso lugar onde nós moramos, nós gostamos de bebida gelada. Lá no sul, eles são muito mais de bebida quente. O chimarrão, que é uma bebida típica lá do sul do nosso país, é uma bebida quente. Então a cultura é diferente, é isso que eu estou falando, isso aí. E nós vamos estar vendo duas festas, mas daqui a pouco, que fazem parte disso tudo, que é o Carnaval e a festa de Parintins, que é uma festa que acontece lá no Amazonas e que é muito interessante. Então vamos lá, mas antes da gente chegar nisso, como nasceu a cultura brasileira? Como nasceu essa cultura, tio? Essa cultura nasceu há muitos anos atrás. Podemos dizer que os elementos mais antigos da nossa cultura, genuinamente brasileira, remontam aos povos indígenas, que já habitavam o território do nosso país antes da chegada dos portugueses em 1500. Então, a nossa cultura brasileira, ela acontece antes de tudo. Ela acontece pelos índios. Muitas coisas que nós fazemos na nossa cultura brasileira vêm dos índios, que já habitavam aqui no Brasil antes de 1500. Eles eram donos de uma cultura extensa, os povos nativos mantinham as suas crenças e praticavam seus elementos culturais aliados a um modo de vida simples e um contato com a natureza. O modo de vida dos indígenas é um modo de vida muito simples e sempre para o lado da natureza. Você pode ver, é fácil você ver um índio gordo? É difícil pra caramba. Sabe por quê? Porque eles são acostumados a todas as comidas e tudo que eles fazem, eles buscam direto da natureza. Eles ainda têm a caça, eles ainda caçam, eles ainda pescam. Todos os remédios deles são remédios naturais, vindo das plantas. Tio, nossos remédios não são assim naturais? Alguns não, porque muitos são feitos em laboratório. O dos índios não, todos eles são naturais. São vindos das plantas. Então eles conhecem cada plantinha para saber de qual planta que eles precisam naquele momento para curar aquela determinada doença. Então olha só como é que é a cultura indígena. E muitas coisas nossas vieram de lá mesmo. Se a gente parar para pensar nesse lance dos remédios, muita coisa que as pessoas estudam para os remédios são as plantas, que começou aonde? Na cultura indígena. Só que aí aconteceu um problema. Com a chegada dos portugueses e o início da colonização, a cultura europeia foi introduzida. Só que a cultura europeia não foi introduzida simplesmente, ela foi introduzida à força. Os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles não quiseram saber o que os índios estavam pensando, o que os índios faziam, qual era a cultura dos índios. Eles já chegaram aqui e falaram assim, quem manda na parada agora é a gente. Quem manda na parada agora somos nós. Então agora vocês vão obedecer. Essa foi a ideia dos povos portugueses na época. Nos povos indígenas e as missões da Companhia de Jesus, formada por padres jesuítas, vieram para o Brasil com o intuito de catequizar os índios. O que é catequizar, tio? É a catequese que a gente vê na Igreja Católica acontecer. Isso aconteceu com os índios. Tanto é que no século XVII, devido ao grande número de engenhos de cana-de-açúcar, os europeus começaram a capturar e trazer os negros africanos à força para o Brasil. Então, olha só. Primeiro começou com os índios, eles já chegaram aqui e não quiseram saber. Simplesmente pegaram os índios e começaram a usar os índios da forma que eles queriam. E não prestaram atenção na cultura, não quiseram perceber a cultura dos índios. Simplesmente quiseram colocar à força a cultura europeia dentro do país. Porque eles tinham chegado para colonizar o país. Isso os portugueses. E um tempo depois, outros europeus começaram a trazer para o Brasil os africanos. Também à força, como escravos. Esses, tiranicamente escravizados, trouxeram consigo elementos de sua cultura e seus hábitos, como as religiões de matriz africana, a sua culinária
e seus instrumentos musicais. Existem alguns instrumentos musicais, não sei se vocês sabem, existem alguns instrumentos musicais que são africanos. Vou te dar um exemplo de um, que a gente às vezes pode já ter visto, mas nunca pensou nisso. Aquele instrumento que é tocado na capoeira, o instrumento que é tocado na capoeira, o berimbau, é um instrumento africano. Sabia? Ó, para vocês verem. E foi trazido para o Brasil pelos africanos por causa de tudo isso que aconteceu, deles terem que se tornar escravos e tudo mais, e virem à força para o nosso país para poderem trabalhar como escravos. Toda essa vastidão de povos provocou a formação, de uma cultura plural e de culturas diferentes. O que é uma cultura plural? Várias culturas. Em cada região do nosso país, aqui não está dando para vocês verem porque o mapinha está longe, mas na aula eu vou mostrar para vocês esse mapinha também. Cada lugar do nosso país tem uma cultura diferente. Uma cultura popular, festas diferentes, festas populares diferentes. Em cada lugar tem lendas diferentes que fazem parte da cultura. Então assim, com tudo que aconteceu, causou isso. Uma cultura muito diferente, muito plural, muito grande dentro do nosso país. Tudo isso que estudamos juntos com o tamanho do nosso país acabou fazendo com que possamos ver dentro do nosso país várias culturas. Então dentro do nosso país nós temos várias culturas. Então tio, o que é cultura? Cultura nada mais é do que eu tinha falado? Isso aí, crenças, práticas, que são trazidas de geração em geração e que em cada lugar ou em cada país existe uma diferente. Então, isso é cultura. Então vamos lá. Essa cultura é o resultado de todas essas manifestações juntas, num grupo de pessoas em um determinado lugar do nosso país. Então a cultura, como eu falei, é um resultado de todas essas manifestações, todas as manifestações que acontecem, juntas num grupo de pessoas em um determinado lugar. Então vamos aprender um pouco sobre essa cultura, sobre essas culturas, para entendermos melhor o que é a cultura. Então vamos lá. Nós vamos falar muito sobre duas, que são as danças e as festas, para nós entendermos o que é cultura. Então vamos começar pela dança? A primeira coisa que vamos aprender é que essa forma de cultura sempre vem acompanhada por música. Ó, mas também podemos dançar sem música. Então a primeira coisa que a gente vai aprender sobre a dança é, sempre vai ser acompanhada por música. Sempre que a gente for falar de dança, a gente vai pensar o quê? Na música. Porque é a música que vai fazer com que eu tenha o ritmo para dançar. Porém, em alguns momentos, a gente acaba dançando sem música. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei muitas vezes. Você está na rua, você está em algum lugar, vem uma música que você gosta na sua cabeça, e quando você menos percebe, teu corpo está lá, balançando, dançando. É uma dança sem a música. Nós só pensamos na música. E daí o nosso corpo já começa, porque ele já está sabendo que música que você está cantando ou que você está pensando. Olha como é que o nosso corpo é interessante. Mas olha que maneira, com essa cultura que estamos falando, é muito legal. E como ouvimos músicas e às vezes não sabemos de que lugar do nosso país é aquele ritmo musical. Vamos lá, vamos entrar numa parada aqui para a gente entender isso. Olha só que interessante. O primeiro bonequinho aqui é um sertanejo. Da onde vem o sertanejo, você sabe? Ah, isso aí. Isso aí. Muitos lugares nos cantos de Minas, no Centro-Oeste, esses lugares trabalham muito com o ritmo musical do sertanejo. Então, assim, para você ver, é um ritmo que nós aqui onde nós moramos, nós escutamos às vezes alguma coisa sertaneja, mas não sabemos de onde isso vem. E é uma cultura do Centro-Oeste, é uma cultura de alguns lugares do estado de Minas, é uma cultura de alguns lugares de outros estados do Brasil. Um outro ritmo, que é o que está do lado aqui, o pagode. Ué, tio, mas o pagode é um ritmo da nossa região. Isso. Se você for em outra região e começar a comentar sobre o pagode, talvez as outras pessoas não vão conseguir entender, não vão saber o que você está falando. Podem até saber? Podem, porque hoje em dia muitas pessoas em vários lugares escutam essas músicas. Mas são músicas que são
típicas da nossa região. E o último, o forró. Ah, isso aí. O forró, se nós formos na parte nordeste do nosso país, o que você vai mais escutar é o quê? Forró. Por quê? É um ritmo típico daquele lugar. Nós escutamos aqui onde nós moramos, mas é um ritmo típico daquele lugar. Então, olha como é que é muito diferente a cultura em vários lugares, como nós estamos falando. Quantas vezes você está em um determinado lugar e começa a lembrar de uma música que você gosta e quando você vê está dançando? É o que eu acabei de falar. A gente acaba pensando numa música e daquele momento em diante, quando a gente está lá pensando e cantando aquela música, do nada você olha para baixo e teu corpo está lá balançando. Ué, o que está acontecendo? Por isso. É uma música. É algo típico que você guardou, que você gostou. E aquilo dali, o seu corpo já começa a identificar que ritmo é aquele, da onde ele é e como ele vai ter que se movimentar. E para podermos dançar, ou nos movermos no nosso corpo de várias formas, quando nós movemos o nosso corpo de várias formas, nós chamamos isso do quê? Movimentos ritmados. O que é isso? Uma coisa chamada coreografia. Eu posso mover meu corpo sem fazer coreografia nenhuma, só mover. Só que a partir do momento que eu vou começar a dançar com outras pessoas, eu vou precisar disso, uma coreografia. O que é a coreografia? Como a gente está falando da cultura, em cada lugar ou em cada ritmo musical tem uma coreografia diferente. Olha só como é que é vasto esse lance da cultura que a gente está falando sobre. Só estou mostrando isso para vocês entenderem isso. Mas, tio, quais são os tipos de dança que nós temos no nosso país? Vários, só vou falar de alguns. Vou lhes mostrar os mais famosos tipos de dança. O primeiro é a dança moderna. Dança moderna, ela é emergida nos últimos anos do século XIX e firmada nos primeiros anos do século XX. Tem raízes e intenções bem distintas. Os bailarinos dançam descalços, trabalham com contrações, torções, desencaixes, lesões e etc. Seus movimentos são mais livres, embora ainda respeitem uma técnica organizada. Então isso aqui é a dança moderna, que chamam de dança moderna. Eles dançam descalços, o homem dança mais, na maioria das vezes sem camisa. E eles fazem eles não são uma coisa muito coreografada. Eles têm muitos movimentos de torções do corpo, movimentos muito diferentes de uma dança que talvez nós conhecemos. Essa é uma dança que não todo mundo talvez conheça. E os outros dois formatos de dança que nós vamos estar falando são esses dois que vão aparecer aí agora. O street dance, ou a dança de rua, e o balé. Ó, a dança de rua, não sei se você sabe, ou o street dance, é um conjunto de estilos de danças que possuem movimentos detalhados, acompanhados de expressão facial, com as seguintes características: fortes, sincronizados, harmoniosos e rápidos. Se a gente olhar um estilo de dança de rua, você vê que, além deles fazerem todos aqueles movimentos, o rosto deles muda em cada movimento que eles estão fazendo. Por quê? Faz parte da cultura da dança de rua a mudança da expressão corporal, da expressão facial. Então olha só que engraçado. É uma cultura. A dança de rua, começou a aparecer lá nos Estados Unidos. E é uma cultura que hoje em dia acontece demais aqui no nosso país. E o outro é o balé. O termo balé refere-se a uma modalidade de dança e à sua execução. Esta expressão provém do italiano ballare, com o sentido de bailar. O balé é uma dança típica de outro lugar do mundo. Não é daqui do nosso país. E veio para o nosso país e hoje em dia, quantas pessoas que você talvez conheça, quantas meninas que talvez você conheça, amigos seus, amigas suas que você talvez conheça, ou pessoas que você talvez conheça, que fazem balé. Entendeu? Então por quê? É uma cultura que veio de outro lugar e acabou entrando no nosso país. Por isso que eu falo que o nosso país é um país onde tem uma cultura muito grande. Muito grande. Tanto é que as últimas duas que nós vamos ver de dança são essas duas aí. Ó. A dança africana e a dança indígena. As danças africanas são consideradas manifestações culturais dos povos africanos, que costumam se expressar ritualmente.
A maioria dos ritmos africanos estão relacionados aos aspectos religiosos, por isso, em algumas danças, o corpo serve como uma espécie de ligação entre a terra e os mundos espirituais. O que isso quer dizer, tio? Se você olhar a capoeira, que é um esporte e que faz parte da cultura africana, você vê que a capoeira, tudo dentro dela, faz referência a algo que diz respeito a isso, a uma parte ritual. Você vê que tudo é coreografado de uma forma, ou feito de uma forma dentro da capoeira, para que isso aconteça. E a segunda é a dança indígena. A dança indígena tem o objetivo de realizar rituais que podem ser por várias razões, como fazer homenagem a pessoas mortas, agradecer pela colheita, pesca, além de outros motivos. A dança indígena é muito diferente. A dança indígena não é igual a dança, igual o hip hop, igual o balé, igual a dança moderna, igual o funk, esses ritmos que nós temos aqui. As danças indígenas, todas elas, têm alguma expressão, têm alguma razão. Elas não são danças só feitas por dançar. Elas têm razões para que elas aconteçam. É muito interessante, para tu ver, é uma cultura totalmente diferente. Da mesma forma que a dança africana, ela tem as suas razões para elas serem feitas. Elas não são feitas aleatoriamente, elas são feitas por algumas razões. São culturas daquele determinado lugar. E aí nós vamos entrar rapidinho nas festas populares. Quais são essas festas populares, Chico? Primeiro é o carnaval. Uma festa popular é quando juntamos várias formas de nos expressar, como dança, brincadeiras, música. Tudo isso são formas de nos expressarmos. Então, o que é a dança? O que é as festas populares? Várias coisas juntas ao mesmo tempo. São danças juntas, são danças, brincadeiras e música daquele determinado lugar que fazem com que isso aconteça. Uma das que nós vamos ver é o carnaval. A história do carnaval no Brasil iniciou-se no período colonial. Uma das primeiras manifestações carnavalescas foi o intrudo. O que é o intrudo? Uma brincadeira de origem portuguesa que lá na colônia era praticada pelos escravos. O carnaval veio de uma brincadeira que foi feita por escravos na época da colônia portuguesa aqui no Brasil. E hoje é essa festa que nós conhecemos, que faz parte da nossa parte típica aqui da nossa região. Nela as pessoas saem às ruas, sujando umas às outras, jogando lama. Isso lá nessa brincadeira, tá? Nesse coisa do intrudo. Nessa brincadeira as pessoas saem às ruas, sujando umas às outras, jogando lama, urina e etc. O intrudo foi proibido em 1841, mas continuou até os meados do século XX. Depois surgiram os cordões e ranchos, as festas de salão, os cursos e as escolas de samba, que nós conhecemos hoje em dia como carnaval, com as escolas de samba, com tudo que nós vemos no carnaval. Afoxes, frevos e maracatus também passaram a fazer parte dessa tradição cultural carnavalesca no Brasil. Então o que acontece? O mesmo carnaval que nós vemos aqui na nossa região, nós vemos o carnaval como? Isso aí, nós vemos o nosso carnaval através das escolas de samba que aparecem lá e tudo mais que acontece no carnaval, aqueles bloquinhos de rua que nós vemos, todo mundo mascarado, cada um com uma fantasia diferente. Já em outros lugares são diferentes. O frevo, que é uma forma de carnaval lá da região do Recife, lá do Recife, é totalmente diferente, é uma música diferente, é uma forma diferente de ser feito. O maracatu é outra, e assim vamos. Marchinhas, sambas e outros gêneros musicais foram incorporados à maior manifestação cultural do Brasil, que é o carnaval. Caso tenha curiosidade sobre o tema, leia o texto História do Carnaval no Brasil. Então, o carnaval, ele foi uma coisa que acabou sendo uma cultura brasileira. Só que em cada região é diferente. O que a gente estava falando sobre cultura. Como que em cada lugar do nosso país é feito de uma forma diferente. Então, isso é cultura. Isso é a cultura que nós temos no nosso país. Não é a mesma coisa que nós fazemos aqui na nossa região, que é feita em outra região. Em outra região vai ser feita totalmente diferente. E aí nós entramos na festa que eu estava falando com vocês, que é a festa de Parintins. O nome da festa vem do lugar onde ela acontece. A ilha de Parintins, às margens do rio Amazonas. Então essa festa ela é feita lá no Amazonas. A 420 quilômetros de Manaus, que é a capital do Amazonas. O festival bebe em uma rivalidade iniciada há quase 100 anos. Olha quanto tempo que acontece.
através de uma rivalidade que iniciou há quase 100 anos, quando dois grandes grupos, os bois, que são esses dois bois que vocês estão vendo aqui, ó, começaram a representar nas ruas de Parintins o folclore do boi bumbá, uma variação do bumba meu boi nordestino, que é acaba sendo também levado para uma brincadeira, e o outro é o garantido, que é o boi branco. O boi preto é o boi bumbá e o branco é o boi garantido, que eles chamam como boi garantido. Com fantasias, músicas e alegorias, os bois encenam a lenda de Catirina, uma roceira que estava grávida e com desejo de comer língua de boi. Ó, como que aconteciam as coisas. Os dois bois, eles fazem toda a encenação mostrando o que aconteceu com essa moça quando ela estava grávida e ficou com vontade de comer uma língua de boi. O garantido, que usa o vermelho, é conhecido como o boi do povão, por ser bem popular e manter o ritmo tradicional das músicas típicas. O caprichoso, que é o adepto do azul, e é o boi escuro, é o boi da elite, e tem canções mais aceleradas e modernas. Olha só, um é das antigas, um é daqueles antigão, é das antigas, só gosta das musiquinhas antigas, das coisas antigas, e o outro já é um boi mais moderno, gosta das músicas mais modernas, das coisas mais modernas. E isso aconteceu nessa região. Então, olha só, essa é uma outra dança típica. E a última que nós vamos ver é o que nós chamamos de festa junina. O que é a festa junina? Junina é uma festa pagã, ainda antes da Idade Média. Essa festa já acontecia antes da Idade Média. As celebrações anunciavam o solstício de verão e de inverno, em homenagem aos deuses da natureza e da fertilidade. Isso era a festa junina. Olha só. A igreja acabou aderindo às festas atribuindo-lhes um caráter religioso. Depois de tudo que aconteceu lá na Idade Média, a igreja acabou pegando essa festa para ela e introduzindo um caráter religioso, uma vez que não conseguia acabar com a sua popularidade, que era a popularidade dessa festa junina. Em Portugal, em virtude da coincidência de datas, passou-se a comemorar o São João, chamando-lhe de festas joaninas. Ó. No país lusitano, a festa de São João na cidade do Porto é muito famosa e atrai milhares de pessoas que todos os anos festejam nas ruas. No Brasil, as festas juninas foram introduzidas pelos portugueses no período colonial. E desde então, a comemoração sofreu influências das culturas africanas e indígenas. E por isso possui características peculiares em cada parte do nosso país. Então, a festa junina que nós conhecemos começou lá na Idade Média. Depois a Igreja Católica pegou essa festa para ela, colocou algumas características religiosas dentro dessa festa, mas essa festa também acontecia muito em Portugal, como a gente acabou de ver. E em Portugal ela acontece até hoje na cidade do Porto, dessa forma. E depois disso ela veio para o Brasil. Através dos portugueses essa festa veio para o Brasil. Então não é uma festa, pode ver, ó, festa junina que nós conhecemos, nós brincamos de tanto, pulamos tanto lá na escola, não é uma festa brasileira. É uma festa que veio lá de fora do nosso país para dentro dele. Olha só. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês, muito rapidamente, são duas coisas. Primeiro, o professor só tinha falado no início da aula que cada brincadeira que nós conhecemos aqui, em outro lugar tem um nome diferente. Vou falar sobre duas rápidas, que nós conhecemos aqui, que nós vamos estudar sobre elas nas próximas aulas, e que em cada lugar tem um nome diferente. A primeira é a amarelinha. Todo mundo sabe o que é amarelinha. Todo mundo sabe o que é amarelinha. A amarelinha, no sul do país, ela é chamada de sapata. Ó, no sul do país. No Nordeste, ela é chamada de academia ou cademia, como é chamada a amarelinha lá no Nordeste. No Norte, ela é chamada de macaca. A amarelinha que nós conhecemos, a mesma amarelinha. No Sudeste, é chamada de maré. Ó, e na África, ela tem um nome também de amarelinha, só que de amarelinha africana, que é uma amarelinha diferente, e nós vamos ver isso nas aulas práticas que nós vamos fazer. E a segunda brincadeira, que nós conhecemos pra caramba, quer ver? Quando aparecer a foto, essa da amarelinha, essa segunda brincadeira aí. Ah, todo mundo conhece, é o queimado, ou queimada, todo mundo conhece. Olha só que engraçado, olha os nomes que essa brincadeira tem em outros lugares do nosso país. No sul, a queimada ela é chamada de barra-bola.
bola queimada ou caçador. No sul, olha só, 3 nomes para uma mesma brincadeira na região do sul. No Nordeste, essa brincadeira é chamada de cemitério, mata-mata e carimba. Ó os nomes. E nós conhecemos como queimada. No Norte, é chamada de baleado. A mesma brincadeira. E no Sudeste, é chamada de queimado, como nós conhecemos. Então, olha só, olha como é que a cultura do nosso país é uma cultura bem extensa. Então essa foi só a nossa aula para a gente poder entender essa parte do que é cultura, como é essa cultura em determinados lugares do país, através de, como nós vimos, em cada lugar do país as danças típicas são diferentes, as comidas são diferentes, a forma de se vestir é diferente. Mas por quê? Porque em cada lugar tem uma cultura diferente. Uma forma de ver as coisas de uma forma diferente. Cada lugar foi colonizado por um país diferente, por algo diferente, por um país diferente. Então, nós temos várias culturas dentro do nosso país. E nós vimos agora nas brincadeiras, nessas 2 brincadeiras populares, a amarelinha e o queimado, como é verdade, como em cada lugar tem um nome diferente, tem uma forma diferente de se ver aquela mesma brincadeira que a gente brinca aqui. Tá? Então, ó, beijo pra vocês, fiquem com Deus. Espero vocês na aula online, porque na aula online eu vou estar explicando muito melhor essa situação toda, tudo isso. E esse vídeo vai ser postado depois da aula online, para que vocês não precisem assistir. Quem participou da aula online não vai precisar assistir esse vídeo. Por quê? Porque eu já vou ter pego. Eu posso assistir mais pra frente, quando estiver chegando perto da semana de prova, ou quando eu for fazer alguma parte lá da atividade, que eu ficar em dúvida, eu posso entrar lá no vídeo, assistir o vídeo para tirar a dúvida, ou até mesmo na apostila que também vai ser colocada para vocês. Tá bom? Então, ó, fiquem com Deus, amo vocês e a gente se vê. Até a próxima.